Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 7 do podcast Equilíbrio na Corda Bamba. Antes de mais, queria agradecer-vos estarem desse lado e também pelo vosso feedback e as vossas palavras, principalmente derivado do último podcast em que anunciei que não ia fazer mini sorteio em todos os podcasts. E eu sei que muitos de vocês antecipam esses sorteios e eu própria também gosto de os fazer, mas agradeço terem compreendido os motivos que me levaram a essa decisão e a todo o vosso apoio, obviamente, e a todo o vosso carinho. E já está a resultar, porque estou a fazer este podcast poucos dias depois de ter gravado o anterior. E portanto realmente a questão da consistência está a ser ajudada com esta nova decisão. Para este podcast eu já tinha uma lista de tópicos que andei a recolher, de coisas que eu gostaria de falar e de criar podcasts acerca deles, mas hoje surgiu-me um tópico que eu não tinha ainda pensado e senti que devia falar sobre ele. E é um tópico um bocadinho... Não é que seja difícil de falar sobre ele, mas pode ferir algumas suscetibilidades e essa não é de toda a minha intenção. Vocês sabem que eu, para criticar os outros é preciso muito, porque na minha vida já fiz tantos desvios, já aprendi tanta coisa diferente, que sei que criticar os outros por as suas atitudes não leva realmente a lado nenhum. E também sei que toda a gente tem capacidade de aprender e de evoluir, se assim decidir, se assim o escolher. E quando eu estou a falar de críticas, estou a falar das críticas com tom acusatório, não estou a falar de observações ou tentar abrir um tópico de conversa com vista, enfim, a ter uma conversa de facto. E não um monólogo, não é? Um debate aceso ou uma argumentação. Para mim, crítica tem sempre um tom acusatório. E nesse aspecto, é uma coisa que eu sei que não traz benefícios a ninguém. E, tendo isso em vista, eu queria falar um pouco sobre a superioridade e sobre a arrogância neste podcast. E não quero falar sobre só aquela arrogância e superioridade que, enfim, é flagrante, não é? Toda a gente vê, toda a gente repara nas atitudes realmente arrogantes, não é? Flagrantes, em que uma pessoa demonstra a sua superioridade espezinhando a outra pessoa, passando por cima, desrespeitando e de alguma maneira, portanto, fazer-se a si próprio superior perante os seus próprios olhos e, se for em público, perante os olhos das outras pessoas. Eu quero falar sobre esta questão da arrogância e da superioridade porque eu acho que a procura da humildade, tal como tem sido falada na área das espiritualidades, em si também está muito distorcida, porque parece estar em contradição com nós encontrarmos o nosso amor próprio. Até parece que, às vezes, quando dizemos ou se verbalizarmos que achamos que uma parte de nós é fantástica ou que sentimos-nos bem em relação a alguma coisa a nós, os outros olham para nós como quem diz: olha-me este já cheio de manias, já está cheio de manias. E para mim isso não é arrogância. Para mim, arrogância e superioridade tem sempre que ter o outro presente. Ou seja, se eu disser eu sou excelente a matemática, isto não significa que eu esteja a dizer que os outros são inferiores a mim no meu conhecimento da matemática. Estou apenas a dizer que sou excelente a matemática. Gosto dos números, tenho excelentes notas na escola e é uma coisa que para mim me faz sentido e que me faz sentir bem. Portanto, sou excelente a matemática. Isto é uma atitude de amor próprio, é uma atitude de reconhecimento e de valorização de uma qualidade que nós conseguimos reconhecer em nós. Nada tem a ver com arrogância nem superioridade. Para mim, a arrogância tem sempre que ter presente outra pessoa ou grupo de pessoas em que as afirmações ou os tons ou a linguagem verbal e física também, não é? A linguagem corporal, indicam que eu estou a dizer eu sou excelente a matemática e tu não.
Portanto, eu sou superior a ti nesse aspecto. Para mim, isso já assim roça a questão da arrogância. E ainda assim tem muito a ver com contextos, não é? Mas de qualquer das formas, para mim, a arrogância tem sempre que ter uma comparação com outra pessoa ou com outro grupo. Portanto, quando falamos em humildade, eu acho que há muita confusão nesse campo, porque parece que temos que estar sempre constantemente a criticar-nos a nós próprios, não é? Como que temos que estar sempre em vigilância daquilo que sentimos e que pensamos e que dizemos. E isso, tudo bem, vigilância e consciência, eu acho que sim, é uma coisa que eu pratico todos os dias e é uma coisa que eu acho que traz esse reconhecimento da nossa realidade e da realidade dos outros. Portanto, sim, vigilância, consciência. Eu gosto mais da palavra consciência do que vigilância. Para mim parece que estamos num estado policial. E não é de todo. Eu acho que não é realmente o objetivo que seria mais benéfico para nós ter. Mas outra coisa completamente diferente é a monitorização de cada pensamento e de cada verbalização no que diz respeito àquilo que nós achamos de nós próprios de uma forma positiva. Porquê é que nós achamos que dizer ou ouvir outro dizer que é excelente a qualquer coisa ou que gosta muito de uma parte de si, que automaticamente isso é um ataque a nós próprios ou a outras pessoas? Porque é que achamos que o outro dizer que acha que é isto e aquilo, que automaticamente ele está a dizer que é o melhor naquilo e, portanto, todos os outros presentes são reais comparações relativamente a ele. A menos que essa seja a linguagem corporal, a menos que esse seja o tom, a menos que isso seja a verbalização que está a ser colocada, a intenção que está a ser feita naquele momento, na realidade aquilo não é arrogância, é apenas reconhecimento de uma qualidade que ele sente que tem em si. Não significa que esteja a dizer que a outra pessoa é inferior a ele. Eu acho que há aqui uma grande confusão em relação a isto. Eu apercebi-me disto muito cedo na minha vida, porque, e acho que vocês já me ouviram dizer isso aqui, eu a nível académico não tenho grandes problemas, de facto, a nível mental, racional, intelectual, percebo e gosto também de assuntos intelectuais, a nível académico não tenho grandes problemas. Nunca tive problemas em ter notas altas na escola e não estudava praticamente nada, estudava nas vésperas, enfim. Portanto, não tenho dificuldade nesse campo. Mas isso para mim, ao contrário da valorização que a sociedade faz da inteligência racional, ou neste caso a inteligência académica, eu diria até, eu penso que até tem mais a ver com isso, ou inteligência de negócios, né? Tudo muito aplicado na parte académica e ou na parte de negócios, como é uma coisa altamente valorizada pela sociedade, se eu disser isto a alguém ou num grupo, imediatamente vão achar que eu sou arrogante porque estou a dizer que sou melhor do que aquelas pessoas que estão ali presentes. Eu cedo aprendi a cortar nas coisas que dizia acerca de mim e nas minhas qualidades, até porque, ironia das ironias, eu nunca considerei essa parte de mim como qualidade a valorizar. Portanto, ainda era mais irónico no meio disto tudo, não é? Porque se fosse uma coisa que eu realmente achasse que era fantástica em mim, fonte de valorização e de, enfim, qualidades e etc. Quer dizer, eu se calhar até podia estar a colocar a intenção de dizer eu sou superior, eu sou fantástica por causa disto e vocês não, mas nunca foi esse o caso. Porque, ironicamente, eu nunca dei grande importância a esta parte porque achei sempre que era uma coisa que tinha nascido comigo e, portanto, o mérito que eu tinha também se devia muito a essa qualidade do meu cérebro com que eu nasci e que tal como nasci com outras e também que nasci com outras limitações e dificuldades. Portanto, para mim nunca foi uma coisa que eu valorizasse muito. Ao contrário de outras pessoas à minha volta que valorizavam imenso isso. E por isso mesmo, vocês não sabem, mas vou dizer agora mesmo, quando tinha 18 anos, eu declarei que não queria ir para a faculdade. Isto foi um grande, grande choque
toda a gente, para muitas pessoas da minha família, e inclusive eu tive familiares meus que me disseram que era um autêntico desperdício das minhas capacidades eu não ir para a faculdade, independentemente de acharem que eu era feliz ou não nessa decisão, se achavam que isso não interessava, a minha felicidade, a minha alegria, o meu bem-estar não interessavam que era um grande desperdício essa minha parte. Portanto, não utilizar essa parte, digo. Portanto, ainda me fez crescer mais algum ressentimento, até de alguma maneira, dessa minha parte académica. Mas eu não vou entrar muito a fundo neste podcast sobre este assunto, porque não é isso. Posso falar sobre este assunto mais noutros podcasts, mas neste caso não quero ir muito a fundo nesta questão. Isto só para falar sobre esta ideia da arrogância e da humildade, e etc., em que a humildade, para mim, isto é a minha opinião, não é? Como sabem, eu dou a minha opinião. Não estou aqui a dizer que isto é verdade absoluta, mas para mim, humildade é saber reconhecer que em todos os momentos, estejamos nós em que ponto estivermos na nossa vida, temos sempre qualidades e desafios, temos sempre limitações, temos sempre coisas a aprender e temos sempre coisas a ultrapassar. E nesse aspecto, não somos sumidade, nem peritos, nem excelência sobre assunto absolutamente nenhum, porque nós só sabemos das coisas que se passaram na nossa própria vida, da nossa própria perspectiva. Portanto, situações que podem ser semelhantes às nossas e que outros estejam a passar, nós não recebemos realmente quais são as verdadeiras soluções, porque nós só sabemos as nossas próprias soluções, derivado da nossa própria experiência, da visão que nós temos da vida e de nós próprios, a nossa própria ótica. Não é? E tudo isso é um conjunto do nosso passado, a nossa própria qualidade da alma, as nossas energias, o sítio onde nascemos, a família em que nascemos, as nossas experiências, etc. Tudo isso é um grande conjunto, é um grande bolo que compõe quem somos agora neste momento. Portanto, quem somos nós para achar que sabemos exatamente o que é que o outro precisa de fazer para resolver os seus próprios problemas, e põe problemas entre aspas, não é? Falamos em desafios aqui. Portanto, eu acho que humildade é isto, mas saber ao mesmo tempo que apesar disso nós podemos fazer a diferença na vida dos outros, a diferença no mundo, poder estar lá para outra pessoa. Mas humildade também é saber ouvir mais e falar menos. Não é? Portanto, para mim tudo isto é humildade. Quando falamos em arrogância e em superioridade, para mim estamos a falar realmente de uma base de comparação. Imediatamente aí nós estamos a fazer uma comparação. De outro modo, não poderia ser arrogância, não é? Porque simplesmente estávamos ali a bradar ao vento as coisas fantásticas que nós achamos que nós somos, mas não estávamos a referir-nos a nenhum grupo ou a ninguém e a dizer vocês são inferiores a mim. Portanto, para mim, arrogância e superioridade andam de mão dada. Não se conseguem propriamente destacar um do outro. Agora, tal como eu disse inicialmente no podcast, uma coisa é a arrogância flagrante, não é? Aquela que entra pelos olhos adentro, nós sabemos exatamente o que é que se está a passar ali e ficamos constrangidos com isso, não é? Porque normalmente há alguém que está a ser atingido, quer essa pessoa esteja presente, quer esteja ausente e estejam a falar nas suas costas, não é? Portanto, sentimos esse constrangimento. Outra coisa, e agora aqui queria apenas que abrissem um pouco a vossa mente e o vosso coração, de modo a não entenderem aquilo que eu vou dizer a seguir como crítica, e também para vocês não se sentirem culpados ou enfim, acerca da forma como vivem a vossa vida e como têm visto a vida, porque em todos os momentos, isto é o que eu acho, em todos os momentos nós somos ignorantes em relação a qualquer coisa. Isto acontece imensas vezes, quando eu me apercebo de alguma coisa, quando de repente tenho uma epifania qualquer, obviamente que olho para trás e consigo ver todas as circunstâncias em que eu realmente se calhar não estive no meu melhor, no sentido de, enfim, de trazer mais benefícios possíveis para todas as pessoas envolvidas.
não é? Mas isso não significa que esse reconhecimento e essa consciência sejam utilizados de uma forma negativa para eu olhar para o meu passado e achar que fui uma pessoa horrível, não é? Portanto, se, derivado daquilo que eu vou dizer a seguir, algum de vocês sentir um pouco essa epifania ou fizer-vos sentido e olharem para trás e verem que se calhar tiveram atitudes e outros comportamentos que talvez não tenham trazido os benefícios maiores para todos, compreendam que isso é uma condição humana, não é? Todos nós estamos aqui para aprender sempre, não é? Portanto, isto não significa, não tem como intenção ser crítica, ok? Mas nós, em todos os momentos, ou em muitos momentos, nós realmente temos um pouco essa superioridade dentro de nós. E isto é uma coisa que eu acho que, daquilo que eu observo, é uma coisa natural, talvez seja até uma questão de sobrevivência, porque, enfim, sentimos que de alguma maneira sabemos um pouco mais do que os outros acerca de alguns assuntos. Isso de alguma forma pode trazer-nos alguma segurança, não é? Alguma confiança em nós. E, portanto, de uma forma inadvertida, podemos sentir essa superioridade e podemos aplicá-la no dia a dia. E para mim, isso lá está, é um tipo de arrogância que não é flagrante. É um tipo de arrogância que vive dentro de nós, que de vez em quando aparece assim como um diabinho, assim, ei, estou aqui e tal. E podemos ter consciência dele ou não. Eu, da minha vida, enfim, daquilo que observo em mim e nos outros também, esta superioridade acaba por se mascarar também muito para nos fazer parte sempre do mesmo grupo, do mesmo contexto, do mesmo tipo de pessoas, do mesmo tipo de ambientes. Porque é algo que nos aprisiona naquilo que é comum ou naquilo que é familiar para nós. Porque se eu olhar para outra pessoa e automaticamente achar que sei o que é que aquela pessoa é, e sentir que de alguma maneira sou superior a ela em vários aspectos, muito provavelmente já não vou querer estar com essa pessoa. Se eu tiver uma ideia pré-concebida de certos ambientes ou de certas experiências ou de certas situações, então muito provavelmente eu não vou aceitar ir para esses ambientes ou passar por essas experiências e situações. E muitas vezes esta nossa superioridade, eu não estou a falar da questão das nossas naturais inseguranças, em algumas situações que achamos que podemos estar inseguros e não queremos ir porque sentimos essa falta, essa baixa autoestima. Mas muitas vezes, em certos contextos, essa nossa superioridade manifesta-se como dizer assim, eu não quero ir para ali, não quero ir para ali porque aquilo não tem a ver comigo, eu sou assim, aquelas pessoas são assado. Superioridade no sentido de achar que já traçamos o perfil daquelas pessoas, daquele ambiente, daquela situação, porque temos essa capacidade dentro de nós. Superioridade nesse sentido, ok? Portanto, para mim, arrogância é sempre quando nós achamos ou criamos todo um universo e toda uma explicação e justificação sem praticamente fundamento nenhum. Daí também um pouco a base do preconceito, as ideias pré-concebidas, aquilo que nós achamos que os outros são, ou que aquele grupo é, ou que o outro grupo não é. Superioridade nesse sentido. A humildade, para mim, é uma coisa muito mais receptiva. É uma coisa que comporta a hipótese de cada ambiente, e cada pessoa e cada grupo terem uma dinâmica própria. E, portanto, nesse sentido, não se encaixam em nenhuma categoria. O nosso cérebro tem tendência para criar essas categorias. E quando alguma coisa é semelhante à outra, nós colocamos essas duas coisas no mesmo saco, na mesma categoria. Mas a humildade permite ser permeável à hipótese de essas duas coisas que parecem ser semelhantes não são de facto iguais. E, portanto, não devem estar as duas na mesma categoria. Outro tipo de superioridade que se mascara muitas vezes de uma situação nos fazer impressão, como por exemplo vermos sem abrigo na rua,
e ser uma situação que a nós nos traz constrangimento e que nos traz sofrimento também, porque sentimos-nos impotentes para ajudar aquelas pessoas. Mas se nós formos verificar e analisar a razão pela qual não conseguimos olhar determinadas pessoas nos olhos, muitas vezes tem a ver com a separação que nós fazemos entre nós e eles. Não significa que no meio disto, paralelamente, não sintamos esse sofrimento e esse constrangimento porque nos sentimos impotentes, certo? Mas nós criamos uma separação entre nós e eles. E por isso mesmo é que eu vejo pessoas que são empáticas e que são boas pessoas, não é? Portanto, eu quando digo boas pessoas, quer dizer que têm bom coração. Às vezes vejo-as ter comentários acerca da forma como as coisas funcionam, como o sistema funciona, o sistema capitalista, o nosso governo, etc. As coisas tal como estão estabelecidas, e dizem coisas do género: ok, isto não é bom, mas há coisas piores, isto não é bom, mas apesar de tudo funciona. Não funciona. Se nós realmente olhássemos para o mundo como somos todos iguais e todos merecemos as mesmas oportunidades e a mesma dignidade, nós cedo conseguimos perceber que o mundo tal como está estruturado não serve toda a gente. Basta irmos na rua e vermos sem-abrigo, basta irmos na rua e vermos animais abandonados. Em Portugal, então, é um flagelo, digo eu, não é? Porque estamos em 2018 e as leis relativamente à proteção dos animais parece da Idade da Pedra, não é? Se calhar na Idade da Pedra até os tratavam melhor. Mas o que eu quero dizer é, nós temos que começar a tentar sair da nossa esfera e do nosso ovo e olhar para fora e ver como estas regras e estas leis podem funcionar para algumas pessoas, mas não funcionam para outras. E temos que começar a aproximar-nos a nós daqueles que vemos na rua também, para que possamos começar a conseguir olhá-los nos olhos. Porque esta sensação de impotência que nós temos também faz com que nós nos fechemos às coisas. Às vezes, porque nos queremos proteger do sofrimento, estamos a proteger-nos da vida. Eu tive situações incontáveis de ver sem-abrigo na rua. Quando tinha tempo, falava com alguns deles. Lembro-me especificamente de alguns, não vou aqui falar de todos, mas lembro-me de um especificamente, que era até um jovem, via-se que tinha problemas de toxicodependência, mas era uma pessoa. E uma das coisas que ele disse, e ele vivia na rua também, não é? E uma das coisas que ele me disse foi que aquilo que mais lhe custava, no meio disto tudo, o que mais lhe custava não era as pessoas não lhe darem dinheiro, ou aquilo que mais lhe custava era nem sequer olharem para ele. O que mais lhe custava era ele dirigir-se às pessoas e ninguém, ou enfim, poucas pessoas, não é? Mas não lhe ligarem nenhuma. Olharem para o outro lado, encolherem os ombros, dizerem não. Algumas pessoas chegavam a ser mesmo agressivas com ele, não é? Dizendo: vais gastar o dinheiro todo em drogas, não sei o quê, não te dou nada. Não. É preciso compreender que quando nós... E isto é uma tendência que todos nós temos, ok? Portanto, mais uma vez, não tem a ver com crítica, tem a ver com ganharmos consciência. Todos nós temos muita tendência, o cérebro é assim, o ser humano é assim. Temos muita tendência para estruturarmos a nossa vida. Aquilo que nos é familiar, convencemos-nos que é aquilo que existe. E nada existe para além disso. Ou muito pouco. E, portanto, por isso é que vemos famílias olharem para um membro familiar ou outra pessoa que tem uma vida e quer ter uma vida completamente diferente. E imediatamente transformam-se numa espécie de gangue, não é? E que dizem: não pode ser. Tu tens que fazer as coisas da maneira como nós fazemos. Não pode ser dessa forma. Não
Não podes viver a vida como tu achas que, que queres viver. As decisões que tu tomas não são as tuas. Não é? E nós fazemos isto de uma maneira ou de outra em vários momentos da nossa vida. Nós olhamos à nossa volta e olhamos através do nosso próprio prisma, né? Da nossa própria ótica, daquilo que conhecemos, daquilo que nos é familiar, daquilo que achamos que é uma vida estável, uma vida positiva, uma vida de valor. Então tudo o resto que não cabe aqui não tem valor, não é? Ou tem pouco, ou não pode existir por si só. Aquela experiência não pode existir por si só. Se aquela pessoa não tem uma casa, não tem um carro, não tem um emprego, não tem segurança financeira, se é uma pessoa que vive na rua, se é uma pessoa que viaja pela Europa com uma mochila às costas, a mendigar e a viver experiências no dia a dia, então falta qualquer coisa a essa pessoa. Falta-lhe qualquer coisa. Não conseguimos ver a pessoa pela sua própria experiência, a pessoa por si. Não significa que as pessoas não precisem de ajuda. Claro que sim, todos nós precisamos de ajuda de um momento ou noutro. Mas que essa ajuda seja dada olhando para o outro e reconhecendo o valor que essa pessoa tem, independentemente das suas circunstâncias. E nesse aspecto, por muito que nos custe, às vezes poder olhar alguém nos olhos, enfim, dar-lhe um sorriso, mesmo que a gente diga, eu não tenho dinheiro, não posso dar mais. Eu compreendo as pessoas que, por exemplo, viajam no metro e vão para a Baixa e etc. Eu sei, eu já cheguei a fazer isso todos os dias. Eu sei como há imensas pessoas a pedir. Eu compreendo isso. Mas às vezes nem que seja para dizer não tenho. Mas olhem para as pessoas. Reconheçam a sua existência naquele momento. Às vezes faz toda a diferença. Porque uma das coisas mais importantes, eu acho, que eu aprendi, ainda acho que de uma forma um pouco intelectual, não consigo ainda aplicar em tudo, não é? Mas tento, é que quando nós tentamos proteger-nos do sofrimento e da realidade sofrida de outras pessoas e daquilo que vemos, e quando vivemos a vida com este medo e sempre a proteger-nos e a defender-nos e a impedir de nos colocarmos em situações que podem de alguma maneira trazer-nos esse sofrimento, que podem de alguma maneira trazer-nos perturbar o status quo, etc. Quando nós vivemos dessa maneira, nós automaticamente estamos a bloquear também a maravilha da vida. Também estamos a bloquear o amor, a alegria, experiências novas aprendizagens. Porque é como se lançássemos uma mensagem muito clara lá para fora, de dizer aquilo que eu conheço e aquilo que eu sei e aquilo que me é familiar é tudo aquilo que eu quero experienciar. Eu não quero mais nada para além disto. Porque tenho muito medo daquilo que está lá fora. Ok? E portanto, muita da nossa defesa, muitas vezes, tem a ver com criar uma espécie de superioridade que nada é mais do que essa separação que fazemos dos outros. Não significa que nós sintamos que somos melhores que os outros, ok? Esta superioridade vem como, eu acho, consequência do medo. Não é? Essa separação que nós fazemos das outras pessoas. E até às vezes sentimos um certo alívio dizer, ok, a minha vida até pode não estar muito bem, mas comparativamente com o outro, e sentimos um bocado esse alívio, não é? Mas, na verdade espiritual, nós não estamos separados do outro, não é? E sabe-se lá se um ascendente nosso, qualquer, na nossa família, na nossa árvore genealógica, se calhar foi um sem-abrigo, se calhar foi um toxicodependente, não é? Se calhar foi uma pessoa que teve uma dificuldade muito grande na vida e não teve ninguém a quem recorrer. E se calhar vamos ter descendentes, filhos dos nossos filhos, se calhar um dia vão estar nessa situação. E então, se nós expandirmos isso para a realidade energética, de que todas as almas estão ligadas e todas as experiências vêm da fonte também, não é? E pertencem tudo ao mesmo, é a mesma rede,
mesma grelha. Então, se formos por aí, não está nada mesmo separado. É tudo junto. Né? E as experiências que nós temos no nosso dia-a-dia, as pessoas com as quais contactamos, elas têm uma razão de ser. Tal como nós temos uma razão de ser nas suas vidas, naquele momento, mesmo que o contacto seja efêmero, mesmo que seja um bocadinho. Não é? E quando nós começamos a conseguir fechar o fosso que nós, o abismo que nós criamos entre nós e eles, eu e tu, nós começamos a conseguir também enfrentar os nossos medos e compreender que as nossas superioridades, a ideia que nós temos que sei mais do que os outros em certos assuntos, eu sei o que é que tu precisas de fazer para resolveres a tua vida, todas essas coisas, que todos nós caímos nisso uma vez e outra, e é assim, mas essas coisas nós começamos a conseguir olhar e ver que são processos de defesa interna, são processos que derivam do medo que nós próprios temos, de nós e do mundo. Não é? O mundo, no fundo, sentimos como se fosse muito assustador e, portanto, temos que criar esta estrutura à nossa volta, criar esta segurança, criar este controle das nossas experiências, controle das outras pessoas da nossa vida, controle de nós próprios. E largar este controle é muito difícil porque é aceitar o desconhecido. É o aceitar de sim, existem experiências novas, existem outras pessoas, existe outra coisa, não é? E portanto, e agora o meu gato já fez aqui já está aqui à minha volta porque acham que é hora de comer, não é? Quem tem gatos sabe disto. Quando eles têm os seus horários e quando começa a passar a hora, não, estás a ir fazer o podcast, não lhes interessa para nada. Portanto, tudo isto para dizer que começámos a perceber que tudo isto deriva dos nossos medos. Também vai fazer com que nós, se calhar, quando abrimos os olhos e olhamos em frente e olhamos para as pessoas e estamos presentes em várias situações e nos vários contextos em que nos encontramos, aí começamos a conseguir perceber que se calhar também nós temos força para mudar coisas. Também nós podemos ter alguma ação que podemos fazer para ter impacto na vida dos outros. Pessoas, animais, natureza, nossos familiares, nossos amigos. Não é? E talvez até, digamos, consigamos sentir a força dentro de nós e dizer: eu quero fazer trabalho voluntariado, eu quero participar em campanhas de solidariedade, eu quero trazer à luz mais à luz, enfim, sensibilizar as pessoas para coisas que eu sinto que são importantes, por exemplo. Né? Fazemos aquilo que podemos na nossa dimensão, naquele momento em que podemos fazer isso. Isso é uma forma de começar a fechar esse fosso, não é? Entre nós e eles. E começarmos também a olhar para nós e para as nossas reações e as nossas reações emocionais e mentais, os nossos pensamentos. Quando vemos certas pessoas na rua, quando vemos certas situações, quando alguém fala connosco, que sensações é que nós temos cá dentro? Imediatamente queremos saltar para dizer o que é que nós achamos, qual é a nossa opinião, né? O que é que se pode fazer para resolver aquilo. Que julgamentos é que estamos a tecer em relação a uma pessoa que vemos que é toxicodependente, por exemplo? Achamos que é uma pessoa que não tem controle sobre si própria, não é? Achamos que destruiu a vida dele. Podia ter todas as oportunidades, não agarra nenhuma. Uma pessoa que de alguma maneira não tem valor. Né? Desperdiçou a sua vida. E falhamos logo aí. Damos um grande passo em falso na nossa consciência humana. Porque, mais uma vez, não conhecemos nada sobre aquela pessoa, não sabemos nada sobre a sua vida, não sabemos nada sobre ela. Simplesmente estamos a colocá-la no mesmo saco, na mesma categoria. E muitas vezes fazemos-lo sem termos sequer grandes conhecimentos sobre toxicodependência. Não é? São coisas que nós ouvimos falar. Sabemos um bocadinho sobre isso. Mas não sabemos quase nada. Não é? E
Estou a dar o exemplo da toxicodependência, como posso dar outros exemplos de outras coisas também, não é? Portanto, é bom começarmos a olhar para o nosso interior e pensar em que circunstâncias é que eu realmente estou a exercer esse poder de superioridade, esse poder de arrogância, que é uma arrogância que não é flagrante, obviamente, mas é um bocadinho, porque no fundo estou a fazer uma comparação entre aquilo que eu estou a ver no exterior e aquilo que eu acho que devia ser. De que forma é que eu estou a projetar a minha opinião sobre uma situação e até que ponto eu estou a misturar projeções minhas com aquilo que eu estou a depreender da outra pessoa. Daí que as tais atitudes de humildade têm mais a ver com ouvir mais e falar menos. Porque outra coisa que eu aprendi também, dizermos às pessoas o que achamos que elas devem fazer e aquilo que achamos quais são os problemas delas, vamos dizer, sabes qual é o teu problema? É isto. Olha, nisto também concorda. Sabes qual é o teu problema? É isto. Sabes o que é que tens que fazer? É aquilo. Esse tipo de discurso é um discurso dessa tal superioridade. Que, mais uma vez, não devemos criticar-nos por isso, porque todos nós damos passo a ser falso a toda a hora. Eu, enfim, digo passo a ser falso para percebermos o que estamos a dizer, mas obviamente é a condição humana. Nós cometemos erros a torto e direito. E, portanto, mas é importante ter consciência disto, para começarmos a conseguir estar presente nesses momentos e pensar assim, espera aí, se eu reconhecer que a outra pessoa é mestre da sua própria vida, tal como eu sou, então ela é que sabe o que é melhor para ela. Pode não estar a contactar com essa sabedoria interna, sem dúvida, mas ela é que sabe o que é melhor para ela. A decisão é dela, a vida é dela, a energia que vai ser utilizada vai partir dela. E portanto nós podemos estar lá para aquela pessoa para apoiá-la, para ajudá-la e até para orientar em certas coisas se isso não começar a infringir na liberdade do outro. Mas até é uma atitude de respeito quando a outra pessoa está tão desesperada e tão triste e tão sofrida e nos coloca o seu poder pessoal nas nossas mãos e nos diz, ajuda-me, diz-me o que é que eu devo fazer. Uma atitude de respeito pelo mestre e pelo Deus que reside na outra pessoa é dizer, eu apoio-te, mas eu não te posso dizer o que deves fazer. Tu é que tens que descobrir por ti próprio. Mas eu estou aqui para conversar, para ouvir o que tens a dizer, para te ajudar a dar esse passo. Mas tu é que tens que o dar, não vou ser eu que te vou dizer o que fazer. Porque não é que nós queiramos dar-lhe força para ela fazer um segredo. Não. É que humildemente, de facto, não sabemos o que é que aquela pessoa deve fazer. Porque podemos imaginar que sim. Podemos achar na nossa imaginação que se ela fizer X vai ter efeito Y. Mas estamos a trabalhar com conjecturas. Estamos a trabalhar com a nossa imaginação. Porque na realidade efetiva nós não sabemos. Portanto, a menos que estejamos a falar de questões legais e jurídicas, ok? E que temos que dar conselhos legais a alguém, e mesmo às vezes assim, nesses contextos, existe subjetividade, ok? Mesmo assim nesses casos. Mas então se vamos partir para o mundo e para a vida e para os nossos relacionamentos e para a forma como vemos o mundo e nós próprios nesse mundo também, então começar a descascar as camadas que temos destas ideias que fazemos acerca de nós e dos outros, a achar que verdade é aquilo quando a realidade é conjectura, acharmos que uma coisa é realidade quando no fundo é imaginação, para que possamos ganhar cada vez mais consciência
das situações, de quem somos, de quem é o outro, para então tomarmos ações e decisões conscientes. Portanto, muito mais havia a dizer sobre isto, obviamente, mas deixo-vos apenas com este podcast e esta exploração, ainda assim sumária, de um assunto que podia ter pano para mangas, mas eu acho que o essencial daquilo que eu queria dizer está aqui. E deixar-vos com a repetição desta mesma ideia que já falei há pouco, que é quando nós realmente nos fechamos muito naquilo que conhecemos e aquilo que nos é familiar, e quando vivemos uma vida a achar que sabemos o que a vida é, percebemos e sabemos, traçamos logo o perfil das pessoas e dos grupos e temos opinião sobre tudo e argumentamos as nossas ideias e nem nos apercebemos ou não queremos saber se têm fundamento ou não, é uma forma limitada de viver. E não estamos só a limitar os nossos sofrimentos, não estamos só a limitar as nossas dificuldades, estamos a limitar muito a vivência plena desta vida, porque estamos a bloquear logo tudo o que é verdadeira alegria, verdadeira abundância, verdadeiro amor, precisamente porque escolhemos viver nessa ilusão. E quando escolhemos viver na ilusão, é muito difícil a realidade e a vida em si poderem espreitar cá para dentro, porque nós somos muito poderosos, nós quando decidimos uma coisa é muito difícil isso alterar-se. Portanto, não é uma questão de nos culparmos, não é uma questão de nos criticarmos, é uma questão de começar a tomar cada vez mais consciência para podermos evoluir. Porque se viéssemos para esta vida e já tivéssemos tudo aprendido e já tivéssemos a evolução toda feita, não estávamos aqui a fazer nada, não é? Estávamos aqui todos a ter uma grande festa de chá e de, enfim, há quem prefira cerveja e vinho, eu por mim tudo bem, toda a gente pode comer o que quiser, mas estávamos aqui numa grande festa, era fantástico, mas não foi para isso que viemos cá. Não é? Portanto, naturalmente vamos passar momentos em que vamos olhar e vamos dizer, ok, se calhar há aqui qualquer coisa que eu podia alterar um bocadinho, não é? Um bocadinho essa consciência. Porque de cada vez que nós damos um passo em frente, mais luz vem para cá também. É? Portanto, deixo-vos com este pensamento e este podcast. Espero que tenham gostado. Minha gata já está a dizer que é hora de comer. Sim, senhora, minha senhora. Minha gatinha já tem 15 anos. É-lhe devido respeito. Por isso, se vocês gostaram deste podcast, peço-vos para clicarem no botãozinho do gosto, podem deixar comentários abaixo, subscrevam ao canal, ajuda a crescer e ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Se tiverem interesse, têm também link na caixa de descrição abaixo do vídeo para me apoiar e ao meu trabalho. Agradeço a vossa generosidade. E também links para o Facebook, para outros locais do podcast, aí têm tudo o que precisam para me encontrar neste cantinho da internet. E assim me despeço, desejando-vos uma excelente noite ou um excelente dia, dependendo da hora em que estiverem a ouvir este podcast. Um grande beijinho e até à próxima.